Olá, pessoal. Vamos começar o nosso primeiro bate-papo do Conect Ser 2024, com o tema Inteligência Artificial e o seu uso nos contextos curriculares. Estamos hoje com Gi Santos, nossa convidada, que é educadora, empreendedora e uma especialista em EdTech, comprometida em pensar e co-construir futuros mais justos e equitativos por meio do acesso à informação e recursos digitais. Seja muito bem-vinda, Gi. Muito obrigada, Alan. Gi, me conta um pouco mais, além dessa pequena introdução que eu dei aqui sobre o seu perfil profissional, sobre a sua vida. Conta um pouco mais pra gente. Então, eu acho que eu gosto de dizer que eu sou uma experimentadora de vida. Então, eu já fiz de tudo um pouco, faço de tudo um pouco. Eu hoje trabalho como Program Manager na The Bakery. Eu tenho a minha própria consultoria também. Sou uma das apresentadoras do programa Assunto na Mesa, Inteligência Artificial no Futura. Já fiz um programa de televisão na MTV, chamado Solução MTV, que a gente buscava resolver problemas globais, né? 5 jovens muito comprometidos em pensar futuros. E eu também sou a humana da colina, uma pincher que manda em mim, para poder lidar com tudo isso, né? Então precisa ali dar uma dose de... A colina é a colina de montanha, né? É a colina de montanha, de morro, é isso? Isso. Ah, que bacana. É a colina. Vamos entrar no nosso assunto? Me Vamos. conta aqui, como que você enxerga o uso da IA para promover a diversidade e inclusão, Gi? Alan, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que a IA não é uma coisa só que vai resolver todos os problemas do mundo, né? Essa coisa de pensar a IA como a solução, o clique que vai resolver, isso muitas vezes ela colabora para que a gente tenha lacunas nessa questão da diversidade. Então, como é que a gente pode começar a pensar em resolver essas lacunas? É entender que a IA que temos hoje, a inteligência artificial hoje, na verdade, muitas das tecnologias que temos hoje foram pensadas, vendidas, por pessoas muito parecidas umas com as outras. Geralmente homens, brancos, europeus ou estadunidenses. Então, acho que a primeira coisa é desglamorizar essa questão da inteligência artificial, trazer esse assunto para a mesa de forma descomplicada, acessível e fazer com que mais pessoas se envolvam nessa criação e nesses pensares, né, em como essas tecnologias impactam o nosso dia a dia. Mas a IA eu vou considerar ela uma amiga, correto? Porque assim, tem várias formas de pensar a respeito, né? Então assim, pensando, eu a vejo como uma amiga. Nossa amiga? Eu não diria muito nossa amiga, eu diria assim, nossa conhecida talvez, sabe quando você tem um Entendo. conhecido que você não pode apostar tanto? Mas é uma conhecida que vai estar ali, né, todo dia, né, no seu dia a dia, você queira ou não, né? Então, esse pensar, né, de que a IA você pode optar ou não, né? Eu acho que a gente não pode mais, a gente não tem mais essa opção. Por isso que é tão importante discutir, para que as pessoas entendam que elas são impactadas, sejam elas usuárias, né, que a gente use deliberadamente, ou que a IA passe por nós sem que a gente saiba, né? Então, isso acontece muito. A gente está falando de vigilância, a gente está falando do uso dos nossos dados, dos compartilhamentos, de como é mais do que, em vez da gente estar falando de como a gente vê a IA, é como a IA constrói as nossas imagens para o mundo, seja ele corporativo, acadêmico, no dia a dia. Quando você citou um caminho sem volta, é um caminho sem volta, É como imparável. foi a internet pra gente. É imparável. A internet impactou em muitos negócios, muitos modelos de negócio, que eu penso que em outros momentos a Blockbuster nunca imaginou que um streaming fosse tomar o lugar dela. Isso. E realmente, por não acreditar, vimos o que aconteceu. Então, o caso da IA vai ser a mesma coisa. Não aceitá-la é uma questão de tempo. Você pode não aceitar agora, mas ela é verdade e ela vai continuar na nossa realidade pelo resto das nossas vidas. Pensamos isso. Eu acho que é bem isso. É entender que existem vários perfis, né? Das nossas relações com a inteligência artificial. A gente tem o perfil do usuário que vai usar o perfil da pessoa que é impactada por IA, sem que ela tenha ouvido falar de inteligência artificial, sem que ela tenha acesso, muitas vezes,
a tecnologias, a computadores, a energia elétrica, essas pessoas também são impactadas. Então, por isso que quando eu digo assim, uma amiga, A amiga não, uma conhecida. uma conhecida. Mas assim, essa conhecida, ela consegue apoiar nessa questão da diversidade e inclusão? Hoje, como que você enxerga isso? Eu acho que é possível, tá? Eu acho que a gente entendendo que lacunas e ausências são essas, a gente consegue sim pensar bons usos. E a gente consegue fazer com que a IA, por exemplo, ajude na memória de línguas, em que ela conte histórias que não foram contadas antes, que ela resgate ausências que a gente vê, né, no nosso dia a dia. Então, é possível, é possível. Existem casos concretos já. Então, eu acho que ela pode ajudar, mas essas lacunas precisam sim ser reconhecidas. A quebra da barreira linguística é um ponto que você considera que é um apoio e tanto. Aí está na nossa vida em muitas coisas, né? A gente não as enxerga assim. Quem faz o uso constante, por exemplo, do Waze, que é o que te tira de um local, te levando a outro local, levando os melhores caminhos. Uhum. É inteligência artificial, já está na nossa vida há algum tempo, mas as pessoas eu acho que não tinham esse olhar de inteligência artificial para esse uso. Tinham? Acho que não. Acho que essa coisa da inteligência artificial, IA, ela virou uma palavra, um buzzword assim, muito recente, porque começamos a discutir coisas como ChatGPT, enfim. Mas ela ela é presente na nossa vida há muito tempo. Há muito tempo, né? Há muito tempo. A gente pode ver, além dessa questão da quebra da barreira linguística, né, que você citou, para mim é um desafio. Seu currículo estava com muitas palavras em inglês, gente. Eu confesso, eu tenho que criar vergonha e aprofundar no meu inglês. Mas, além dessa quebra da barreira linguística, você acha que existe uma outra aplicação que ela pode aumentar a representatividade de minorias? Eu acho que sim. Por exemplo, quando a gente pensa em acessibilidade, por exemplo. Acessibilidade é uma questão muito necessária de discussão. A gente precisa falar sobre acessibilidade. Muitas vezes ela é vista como um puxadinho, e não, né? Quando a gente faz qualquer design de produto, a gente precisa pensar num design universal, onde todas as pessoas consigam usufruir da vida, né, de maneira digna. Então, a IA, por exemplo, na acessibilidade está fazendo maravilhas. A gente tem o óculos Ray-Ban e Meta, que foi lançado recentemente, alimentado por IA, que ele, em parceria com um aplicativo chamado Be My Eyes, ele consegue fazer com que pessoas com deficiência visual consigam transitar na vida de forma muito mais fácil, né? Então, com audiodescrição, também com pessoas com surdez consigam ter legendas automáticas. Então, você tem ali, né? A gente sabe que com pessoas surdas existem várias maneiras de comunicação. Tem surdos oralizados, enfim, tem pessoas que se comunicam via Libras. Então, a acessibilidade eu acho que é um ponto fortíssimo da inteligência artificial nessa redução de lacunas de diversidade. Então, nesse caso, eu posso entender que a inteligência artificial ela pode ajudar no desenvolvimento profissional das pessoas. Total, eu acho. Inclusive, pensando nas minorias, pensando de maneira geral, né? Isso. Já é uma rotina no nosso dia a dia, né? Mas pessoas que precisam, né, de alguma situação especial, ela pode ajudar nessa capacitação. Eu acho que pode. Eu gosto de dizer também que quando a gente fala sobre tecnologias, e aí, no caso mais específico da IA, a gente tem que fazer uma certa decupagem, falar, tá, o que a gente precisa fazer para que as pessoas se sintam mais aptas a usarem a inteligência artificial. Então a gente começa da educação, a gente está falando de currículo, né? A gente começa lá do comecinho. Então, de falar sobre ciências, de a gente incentivar a matemática, essas questões todas, com meninas, principalmente meninas negras, que muitas vezes não são incentivadas a se pensarem como cientistas, como pessoas que vão construir novas máquinas, novos futuros. Então, a inteligência artificial ela pode, né, aparecer ali como esse objetivo, mas, de novo, né, a gente precisa desconstruir de que existe um chip único que vai resolver tudo. Então, a inteligência artificial ela lida com linguística, ela lida com a matemática, tem todas essas camadas. A gente fala de desenvolvimento profissional,
Isso começa lá na escola, né? Aquela velha história do vou aprender isso para quê? Bom, você vai aprender isso aqui para pensar futuros mais desejáveis, mais felizes, mais equitativos. Que bacana. Que, assim, falando dessa questão da educação, né? Na hora que a gente vê o educador nesse contexto tecnológico, eu posso entender que a gente vai perder a figura do professor do modo Nunca, que a gente conhece ou ele vai se adaptar? nunca, Como é que vai nunca. ser Eu isso? acho que a figura do professor, ela nunca. Isso já se provou, né? Todo ano a gente tem ali, quando a gente pensa no final do ano, aí vai virar o ano, as escolas já começam a pensar: meu Deus, como a gente vai resolver o problema da educação no ano que vem? O professor sempre vai estar aí, é uma figura central. O que a gente precisa entender é que a gente precisa olhar para a educação da mesma maneira que a gente olha para outros negócios, né? A gente precisa entender que essa figura desse professor, ele precisa também deixar de ser tão romantizada, do professor por amor, do professor que precisa que tudo seja entregue na mão dele. Então, é pensar que esse professor, ele vai se ver como cidadão global, afinal de contas a gente tem barreiras mais reduzidas através da tecnologia, e que precisa evoluir também. Então, acho que é isso. A figura dele ali nunca vai ser substituída por uma máquina. Isso já foi provado. Mas existem outros papéis que essa pessoa, né, que está em sala de aula ou em contexto educacional, ela vai poder desempenhar com a ajuda da inteligência artificial ou não. Porque, assim, tem várias pessoas que falam, inclusive para o uso correto da inteligência artificial, a gente depende muito do repertório do usuário. Eu escutei falar em certo momento que, dependendo do repertório, a pessoa consegue, não sei se existe, emburrecer a inteligência artificial. Perguntando errado, obviamente você vai ter respostas erradas. O que você fala sobre isso? Então a gente vai sempre ter que ter essa figura aonde estimula, né, a gente ter um maior repertório para ter um melhor uso da inteligência, seria isso? Isso. Na verdade, assim, quando a gente fala do repertório da máquina, a gente tem que lembrar que esse repertório da máquina, ela é construído por humanos. Ela vem de um repertório altamente humano, né? A máquina sozinha, ela não constrói nada. Inclusive, isso levanta debate sobre autoria, né? Sobre os direitos autorais ali de construções de arte, enfim. Então, a pessoa também, né? Ela não deve se sentir ameaçada por esse repertório que, na verdade, é um repertório à base de dados, né? Então ele é um pouquinho mais veloz. Eu acho que, da mesma maneira que você incentiva, né, pessoas a lerem mais, a buscarem maior conhecimento midiático, esse repertório ele vai se formando, e aí, de novo, né, é uma coisa circular. Você tem pessoas que vão poder construir essas novas máquinas, esses novos algoritmos, para que a inteligência artificial vá mudando. Por enquanto, a gente sabe que é uma questão muito, de novo, é uma questão muito de dados e matemática por trás. Quando a gente leva para o contexto de sala de aula, Uhum. que eu acho que é um dos assuntos que a gente veio aqui para tratar, eu me lembro, o ChatGPT, se eu não estou enganado, ele faz aniversário agora, dia 30 de novembro. Isso. E de lá para cá já vieram 3 anos, se eu não estou enganado, né, do lançamento dele, com muitas melhorias, enfim. Eu me lembro que quando eu o descobri, por incrível que pareça, eu tenho um filho de 9 anos, ele na época com 7, ele virou e falou assim: papai, o senhor não conhece? Eu falei assim: não, você não deveria conhecer. E a gente viu que ele chegou muito rápido e os alunos tiveram acesso muito rápido a ele. Existe uma justa medida para a gente equalizar quando que o menino pode ter acesso, até que nível de acesso ele pode ter? Você tem alguma visão com relação a isso? Total. A aplicação em sala de aula? Total. Eu acho que isso é parte, é nossa responsabilidade, na verdade, ler as pequenas letrinhas, né? Ler o contrato, ler as permissões, entender que as próprias big techs, hoje em dia, elas falam sobre a idade, elas falam que algumas dessas tecnologias não devem ser usadas por crianças abaixo dos 13 anos. Em alguns lugares, até acima dos 18 anos. Quando você olha para o ChatGPT Educação, eles falam depois dos 18 anos, porque você precisa desse repertório crítico, você precisa ser crítico bastante para entender se isso vai te fazer bem ou mal. Então, eu acho que uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado é saber se a gente vai entregar isso na mão de crianças, por exemplo. Eu acho que não devemos. A gente tem
Mas assim, uma curiosidade, um bate-papo que eu tive até recente, como que a gente monitora isso? Porque a gente saiu de uma época, que eu acho que a gente é de épocas parecidas, de uma época de recessão para uma época de abundância. Então assim, na nossa época, ter a chave de casa era uma questão que era nos dada com muitas recomendações. Uhum. Eu falei, ó, se perder, você ficava pensando, alguém vai invadir minha casa, vai roubar minha família, enfim. Hoje, uma criança com celular, ela tem a chave do mundo. Então, assim, como que a gente faz essa curadoria? Como fazer esse monitoramento? Porque, assim, gente, você entende que é complexo isso? Nossa. A partir do momento que o menino tem acesso a esse aparelho e ele está com ele na casa dele, como é que eu vou controlar essa situação? O que ele vai acessar ou não acessar? Então, Tem uma maneira? Então, porque na verdade você tinha perguntado no uso na escola, né? É. Então, e aí agora a gente está falando de um uso mais global. A gente está falando de educação midiática, tá? Então a gente precisa entregar essas ferramentas na mão dessas crianças desde muito cedo e falar, vamos falar sobre o que acontece quando você conversa com o seu brinquedo que está ligado à internet? A gente chama isso de ingenuidade biométrica, né? A gente tem muitos brinquedos, muitas coisas, inclusive alguns na escola. Fiquei curioso. Que o que seria ingenuidade biométrica? Então, é você ceder seus dados acriticamente. Então, por exemplo, tem um robozinho muito legal, que ele conta histórias na hora de dormir, ele sabe se sua criança está cansada ou não, ou então esse robozinho ele é levado para a escola para fazer algum tipo de atividade. Aí o robô fala assim, então, me diz, qual é o seu nome, qual a sua idade? E esses dados vão sendo transferidos. Machine learning o tempo inteiro. A imagem é captada, então para onde que vão esses dados? Como é que esses dados depois vão influenciar na propaganda, no comercial que vai aparecer? Ou nas emoções, né? Como é que ele vai dizer se essa criança está feliz, se gostou da história ou não? Então, desde muito cedo a gente pode começar a conversar e falar assim, então, tá assistindo o vídeo aqui? Por que você acha que esse vídeo apareceu para você? Mas fazer esse tipo de provocação para as crianças? Pode fazer desde muito cedo. Pode fazer desde muito cedo. Fala assim, você está conversando como é que ele sabe seu nome? Como é que você acha que sabe seu nome? Dá para fazer, é lógico, você não vai dar uma aula ali sobre o processamento de dados, armazenamento de dados. Mas você vai começando a falar assim, então tá. Você acha quem cuida disso aqui? Você conversa com estranhos? Que tipo de conversa você tem? Eu estava conversando com uma amiga recentemente e a gente estava falando sobre o vazamento dos robôs de aspiradores de pó. Não sei se você leu essa matéria. Não. Os robôs de aspiradores de pó, eles começaram a falar palavras muito pesadas e racistas para os seus usuários. Aí todo mundo ficou muito, mas o robô aspirador de pó... Sim, ele é ligado à inteligência artificial e ele tem uma câmera, ele tem sensores e alguém foi lá, hackeou. E aí eu falei, pois é, tem gente que nem quando compra uma babá eletrônica nunca troca senha. Precisa? Precisa. Por quê? Porque ali você tem uma série de transmissão de dados que as pessoas podem entrar ali e monitorar você. Não só você está monitorando, tem outra pessoa que está utilizando. Então, esse tipo de conversa, eu acho que entender quais são... parece tudo muito apocalíptico, né? Parece tudo muito perigoso, mas é uma questão de educação, de novo, de repertório. Falar, o que acontece quando a gente vê ali, sorria, você está sendo filmado? O que acontece quando você entrega seus dados em um aplicativo que vai te embranquecer, supostamente, para te deixar mais bonito? Como é que isso mexe na sua identidade? Como é que isso mexe em como o mundo vai te perceber? Então, todas essas conversas são super possíveis. E aí que eu acho que é importante a escola fazer esse papel. Em vez de colocar diretamente esse dispositivo, esse robô, vamos falar sobre o que acontece para que até a própria criança decida se quer ou não utilizar esse robô. Nesse caso, levando esse contexto que você está falando, seria como se a gente, de uma maneira, né, que a gente conseguisse levar para a interpretação delas, a gente conseguisse explicar a forma que o algoritmo funciona. É isso. Porque o algoritmo, outro dia eu escutei isso também, achei incrível, que a gente vive a era da economia da atenção. Aí eu perguntei, o que eu escutei, eu fiquei confuso, eu falei assim, como assim? A gente está economizando a atenção? Eu falei assim, não. A economia gera em torno da atenção que ela te prende. Então, assim, explicar para uma criança o porquê que ela está ficando tanto tempo ali submetido ao que está chamando a atenção dela é uma questão dessa, do entendimento que o algoritmo criou dela, que prende a atenção dela para que ela fique ali mais tempo. Quanto mais tempo ela está ali envolvida, mais tempo, mais valioso
é a comercialização disso, é isso? É isso, Gênesis Honorato fala muito sobre economia da atenção, é isso, na verdade, quando eu falo sobre democratizar esses papos sobre IA e levar isso para a educação, é essa base que a gente precisa para depois a gente conversar sobre que tecnologia você vai colocar na palma da minha mão, ou o que você vai trazer para a sala de aula, porque senão a gente vai replicar. O que está acontecendo muito? Tem que levar, não precisa fazer nada, precisa. A gente precisa fazer isso. A gente precisa levar o ChatGPT para a sala de aula e dizer que isso vai impactar o futuro. A gente tem que fazer alguns passos anteriores. Eu acho que essa conversa faltou por conta desse pulo, né, desse hype que foi criado com a chegada do ChatGPT, que para muita gente, inclusive, virou sinônimo de inteligência artificial, quando a gente sabe que é micro perto de todo o universo que a inteligência artificial é a ponta do iceberg, né? Porque eu estou escutando falar agora sobre agentes de inteligência artificial, que ao contrário, o ChatGPT não é um agente, porque ele depende de comandos. Isso. Os agentes agora, eles vão agir realmente, baseado num contexto que você o aplica. Isso. Seria para a criançada, a juventude que gosta de Marvel, eu acho que seria aquele cara que ajuda o Homem de Ferro, acho que ele chama Jarvis, né? Ele chega, chama e ele resolve todos os problemas. A gente está caminhando para esse momento, então, de chegar. O ChatGPT ainda ele é comandado, mas a gente vai ter seres autônomos de inteligência artificial que vão nos ajudar, esperamos que mais nos ajudem, claro, essa é a ideia. Você citou Marvel, eu vou falar de uma coisa que é bem mais antiga, que é o Pinóquio, que tinha um grilo falante, lembra? Sim. Então, quando a gente olha para esse contexto, e acho que aí quando você fala de desenvolvimento profissional, por exemplo, que você me perguntou lá atrás um pouquinho, a gente fala da possibilidade de a gente ter o nosso gêmeo digital, aí eu acho que, de novo, né, a gente precisa desse repertório para a gente entender. E se o gêmeo digital Eu preciso que você me explique o que é o gêmeo digital. Então, e se o gêmeo digital for melhor que você? O gêmeo digital, na verdade, é a sua criação, né? É o seu pensar. Quando você fala do agente, é a sua imagem e semelhança, seja ela corporal ou apenas no pensar, isso em máquinas. Então, por exemplo, eu posso ter agir digital e agir física, né? Então, eu posso... Tenho a HeyGen, é uma empresa que cria avatares. E, recentemente, eles lançaram a possibilidade de você criar o seu gêmeo digital e ele estar em diversas reuniões ao mesmo tempo, te substituindo. Então, eu não posso essa reunião às 11, vou mandar meu gêmeo digital. Mas eu tenho algum tipo de anteparo que eu consiga limitar até onde ele vai? Porque é o seguinte, eu penso que ele aprende por redes neurais. E as deles são infinitamente superiores às nossas. Então, dependendo do que ele tem acesso, e se ele está aprendendo com todas as decisões tomadas, ele consegue antecipar muita coisa. E muitas das vezes, talvez essa decisão pode ter alguma coisa no meio do caminho que seja prejudicial. Como fazer isso? Eu tenho um limite. Né? Vê a importância da educação e vê a importância desses contextos curriculares, eles trazerem essas discussões, essas pautas, porque aí você está falando assim, tá, esse seu trânsito digital, ele começa muito antes de você criar o seu gêmeo digital. Antigamente a gente falava assim, sua pegada digital, a gente consegue saber por onde você navegou, o site que você viu, o seu mapa de calor, para onde você olha na tela. E seriam aqueles cookies que a gente dava acesso, que dava tipo um rastro. É mais do que isso, é o seu rastro. Eu gostava de falar de tatu digital, porque pegada você apaga. Tatuagem é mais difícil. Sim. E hoje em dia, né, de novo, esses seus dados eles estão aí, pulverizados pelo mundo. Então, eu vou voltar simples. A educação é premissa para que a gente faça qualquer uso. Seja você criar o seu gêmeo digital. Então, até onde que eu quero chegar? Como é que esse gêmeo digital vai me ajudar ou me atrapalhar profissionalmente? Na educação, que uso de ferramentas eu vou querer fazer ou sugerir para que eu tenha a minha humanidade fortalecida? Entendeu? Então, assim, eu preciso fazer com que as pessoas olhem para a Gi e vejam muito mais valor na Gi humana, essa curiosa, a humana da colina, do que simplesmente um avatar meu que vai estar ali na reunião falando sobre um assunto corriqueiro.
Hoje, você acabou de me deixar com muito medo, que eu sempre tive o desejo de ter um gêmeo. Uhum. Eu estudei com Olha gêmeos só, e eu sempre tive possível. esse desejo. Agora eu não tenho desejo nenhum, ainda bem que eu não tive, aí eu não quero ter, Mas, se tinha essa chance. mas você sabe que, e aí vamos falar de positividade, né, de coisas boas. Então, por exemplo, eu já uso de gêmeo digital na saúde, em que esse seu eu digital, olha, tu assim, todo mapeado, né, que eles chamam de quantified self, e você consegue prever algumas coisas, ter alarmes instantâneos sobre batida do coração. Hoje em dia, a Apple, as Big Techs, na verdade, estão muito interessadas nesse uso de sensores, né? Relógio, fone de ouvido, para mapear. Então, elas estão entrando na área da saúde. Então, por exemplo, isso é um uso positivo do gêmeo digital. Ele consegue prever algumas coisas e ajudar esse monitoramento da saúde. Sem desviar muito, né, até para respeitar o tempo que a gente vai ter de bate-papo, sobre a saúde eu vi alguma coisa a respeito na capacidade de análise de imagens que eles têm, Também. né? Porque a gente tem as nossas limitações humanas e umas limitações do próprio dia a dia. Aquele dia que você está mais cansado, aquele dia que você está mais estressado, que pode algum detalhe faltar. E como ele é treinado e com algumas referências ali, ele vai sempre cruzar os mesmos dados e te levar sempre para o mesmo caminho. Claro que depende de uma curadoria humana, né, gente? Eu não posso chegar, submeter uma imagem à análise de uma IA e falar, nossa, então eu tenho isso. Não, você não tem isso. Você precisa da curadoria de um profissional. Então o seu gêmeo digital seria a parte de apoio nesse momento, de fazer esse tipo de análise, como exemplo o caso da saúde, para que depois voltasse para a curadoria humana, da Gil humana, a Gida Colina ali, como que ela vai tratar aquela casa, é isso? É isso, e aí, assim, às vezes parece que a gente fugiu do assunto, né, do currículo, mas eu vou voltar lá naquele comecinho também que eu falo, a importância da gente estimular meninas, mulheres, a olharem para esse lado das ciências, porque, você vê, né, medicina é totalmente ligada a isso. Então, se você começa a entender os porquês, né? Por que eu preciso estar isso? Por que eu preciso de mais mulheres? Por que eu preciso de pessoas negras estudando e representando mais a gente na criação dessas máquinas, dessas tecnologias? Porque eu preciso dessa representatividade, eu preciso entender como... Qual é o nosso dia a dia, como é que nossa pele é diferente, o que funciona pra gente, as nossas vivências, a nossa ancestralidade. Então tá tudo ligado, né? A gente precisa reduzir essas lacunas de ausências, né, de acesso. A educação vai ser esse veículo. A gente precisa que essas pessoas sejam inseridas e empoderadas para se sentirem fortes o bastante para dizer: isso eu quero, isso eu não quero, isso me afeta e eu não vou aceitar. Então, a gente fala de reconhecimento facial. É bom para todo mundo, realmente? Mas será que é legal? Então, você me deixou com uma pulga atrás da orelha, assim. Teria tudo algum ponto que você acredita que seria prejudicial? Por exemplo... Reconhecimento facial? Assim... Muito! Muito, sério? Muito, mas muito. Eu imaginei que fosse mais uma questão de segurança, uma questão, né, de você poder filtrar ali e cruzar com outras informações. Mas que informações são essas? Por exemplo, eu já vi casos, né, não sei se seria o caso, de pessoas que tinham problemas com a justiça e que foram reconhecidas no local de uma aglomeração muito grande de pessoas, questões de segurança, por exemplo, numa empresa mesmo, aquele funcionário que está registrado, que ele pode acessar certos departamentos, enfim, mais por esse lado. O prejudicial eu não consegui enxergar, desculpa, eu não saiba. Então, assim, eu posso... Esse mesmo exemplo que você deu de pessoas que são reconhecidas pela cidade, por exemplo, que faz o uso de reconhecimento facial, de inúmeros casos de pessoas que são abordadas injustamente e erroneamente pela cor da pele. Então, Então, as pessoas começam a ser monitoradas. Vamos olhar, já chama atenção. Não. São alguns vieses, né? Exatamente. Entendi. Então, são esses vieses que na verdade, acontecem por conta dessas lacunas. Não, mas nesse caso, a gente tem que pensar assim, não, a tecnologia em si, ela foi enviesada por alguém. A tecnologia em si, ela foi feita para nos apoiar, entendeu? Então, assim, se a pessoa que a programou, infelizmente, aí a gente tem que voltar para a educação cá atrás, a educação primária, aonde essas pessoas não deveriam estar enviesadas. Correto? Então, e aí a gente começa lá para a primeira pergunta que você fez e a minha primeira resposta.
quem detém o poder dessas tecnologias. Quem está por trás de tudo isso que a gente usa e convida para dentro da nossa casa? Que dados são esses que fazem com que uma câmera consiga mapear o meu rosto diferente da maneira que ele vai mapear o seu? Entendi. Entendeu? Então, se esse poder continuar na mão das mesmas pessoas, até mesmo a educação, ela vai trazer maiores lacunas. Entendo. Entendeu? Gi, respeitando o tempo que a gente está aqui, você gostaria de deixar um recado para essa câmera, para o pessoal, assim, fique à vontade, o tempo é seu, o microfone é seu. Que recado você gostaria de deixar para as pessoas, né, que nos escutaram aqui nesse primeiro bate-papo do Conect Ser 2024? A primeira coisa que eu queria agradecer, a primeira coisa que eu quero trazer para as pessoas é que conversem sobre. Tragam esse assunto para a mesa do bar, para a mesa da sala de professores, para a sala de casa, para a reunião de condomínio, porque são assuntos que impactam a nossa vida e precisam ser assuntos que a gente converse sobre e que a gente leve para a escola. É mais importante levar o assunto nesse momento do que levar o robô, a tecnologia. A gente vai conseguir parar? Não, mas conversem. Todo mundo tem direito de falar sobre, construir e pensar novos futuros. Então, assim a gente consegue resolver todas aquelas questões que você me perguntou. Lacunas de diversidade, melhores empregos. E aí a gente consegue viver num mundo mais justo, né? Eu acho que é isso que a gente quer. Maravilha, Gi. Gi, que delícia de bate-papo. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigada. Ok? Um forte abraço.